Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Isaac, dono do projeto Naval Havicante Português. E dessa vez, galera, hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês um vídeo sobre o Naval Havicante, sobre uma ideia que ele fala, que basicamente as ideias são o novo petróleo, tá? E por que as ideias são o novo petróleo? Antes disso, eu tenho que explicar para você, tá? Todo o contexto antes. Porque basicamente, né, na história da humanidade, né, basicamente os primeiros exploradores eles buscavam comércios. E o que seria esses comércios, né? Seria basicamente ali especiarias, ouro, seda, plantas, animais, etc. Então, basicamente, né, era uma consequência com base das conquistas de terras, né, que basicamente ali eles utilizavam aqueles discursos, né, e etc, de conquista de terras para meio como se fosse um disfarce, mas o que eles queriam mesmo era extrair, né, os recursos, tá? Então, basicamente, os recursos era que mandava no mundo todo. O país que tinha mais recursos é que mandava no mundo todo. Mas basicamente, tá? Com a vida da tecnologia, ela acaba eliminando essas limitações de recursos, tá? Como assim? Eu vou chegar mais pra frente, tá? Então, basicamente, acaba tendo uma divergência ali, tá? Entre o comércio de ideias e a conquista de recursos. Porque, basicamente, o mundo moderno atualmente, tá? Está muito mais focado em ideias e comércios do que em conquistas territoriais. Antes, né, nas conquistas territoriais era um grande vantagem para o país, porque ele basicamente extraía os recursos daquele país, né, e também com as conquistas de terra demonstravam mais poder, né, para essas nações. Então, basicamente, com os avanços do mundo, né, o mundo hoje atualmente, o mundo moderno, ele está mais focado em ideias, né, e em capitalizar aquilo. Então, basicamente, as nações mais ricas são aquelas que geram as melhores ideias, como, por exemplo, do Vale do Silício, saca? O Vale do Silício, cara, eles exportam muitas ideias, né, de startups e etc, que são campeãs, né, no mundo. Então, por isso que ele trouxe esse exemplo do Vale do Silício. Temos aqui no Brasil, lógico que temos, né? Porém, em comparação ao Vale do Silício é muito pouco. Muito pouco não, mas tipo, chega a ser menor, saca? Mas aqui no Brasil, sim, a gente tem grandes locais, né? É, Em São Paulo, por exemplo, Campina Grande, se não me engano, já saiu muitas startups por lá, né? Que foi de 9 dígitos para cima, 100 milhões para cima de equity. Então, realmente, o bagulho é louco, tá? Então, basicamente, a nova riqueza são os espaços das ideias. A nova riqueza, ela está nas ideias e não nos recursos físicos. Antes, a gente tinha os recursos físicos, né, como uma nova riqueza, sendo que basicamente a nova riqueza está nas ideias, está no comércio. Então, quando você pega uma ideia e executa em um comércio, ela vale muito mais do que um recurso físico, o que é uma verdade, tá? Então, ele acaba recomendando, né, que jovens ambiciosos que querem mudar de vida, que querem de fato ter muito sucesso na sua vida, carreira profissional, ele recomenda muito vocês focarem na área de programação, mídia digital, robótica e propriedade intelectual, ao invés de indústrias baseadas em recursos físicos. Mas por quê? Por que ele recomenda? Porque basicamente programação, mídia digital, robótica, etc., fazem parte da nova alavancagem da era digital, tá? A nova alavancagem, o novo modelo de alavancagem que está promovendo os jovens a ficarem muito ricos, tá? Então, Mr. Beast é um exemplo dele, o Bill Gates, que é um fundador da Microsoft, mas a Microsoft ela tem diversos SaaS, diversos softwares que trabalham para ela mesma, saca? Então, acaba envolvendo, né, na questão da programação, da mídia digital, que é o Mr. Beast, né, da robótica, né, que acaba ali envolvendo mais inteligência artificial. Por que inteligência artificial? Porque quando você entende a robótica, você acaba entendendo ali a engenharia por trás de tudo. E você pode executar isso no seu projeto de inteligência artificial, por exemplo. Então, basicamente, com os avanços e a fundação de inteligências artificiais, a gente pode usar isso ao nosso favor e também construir cada vez mais um trabalho mais inteligente, tá? Então, essas são as indústrias baseadas em ideias,
saca? Baseada no novo modelo de alavancagem que estão transformando os jovens milionários, saca? E ela é muito melhor do que as ideias, as indústrias baseadas em recursos físicos, tá? E também, basicamente, tem muitos países também que ele acabou dando, né, exemplo, que acaba tendo, muitos países acabam tendo um ápice das ideias, né, e focam somente em manter apenas os recursos, o que acaba levando também à sua estagnação. Competições entre estados-nação e cidades-estados. Bom, pequenos grupos inovadores em cidades-estados terão que se defender de grandes estados-nações predatórios e estagnados. Então, basicamente, as ideias, ela trouxe uma democratização maior dos estados-nação, né? E cidades-estados para você bater de frente com suas ideias, saca? É só você ver o Vale do Silício, que acaba sendo muito mais rico do que muitos países por aí, sabe? Ele acaba também destacando sobre a China. Por que a China? Basicamente, a China ela tem um modelo autocrático, que é basicamente um modelo de ditadura, né? A China é uma ditadura. E, cara, lá basicamente as suas inovações são totalmente imitativas. Então, muitas das coisas de lá é cópia de nós, do Ocidente. Então, basicamente, ele destaca que a verdadeira inovação virá de sociedades democráticas, livres e capitalistas. Cara, sempre a verdadeira inovação virá de ideias. E por isso que as ideias elas virão de trocas de ideias, da própria liberdade de expressão. Então, quanto mais liberdade de expressão a gente tem, mais fundações de ideias a gente tem. Tá? Então, por isso que ele destacou que virá de sociedades democráticas, livres e capitalistas. Capitalistas, porque dependendo do nível de capitalismo, são mais livres para comércio, são mais viáveis para as pessoas continuarem e construir seus negócios, saca? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Esse foi o vídeo. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos e valeu, tchau. E eu fui. Falou!